Há momentos na vida em que tudo parece fugir do nosso controle. Situações inesperadas surgem, portas se fecham, pessoas nos decepcionam e o futuro parece incerto. É nesses momentos que o coração humano mais deseja uma resposta, uma saída, uma direção clara. Mas é justamente aí que Deus nos convida a confiar. Ele não nos chama para entender tudo, mas para descansar na certeza de que Ele está no comando. Quando aprendemos a confiar em Deus, descobrimos uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Sabe, a verdadeira paz não é aquela que vem quando tudo está calmo, quando as contas estão pagas, quando a saúde vai bem e quando todos os planos estão saindo como esperávamos. Essa é uma paz frágil, temporária, porque depende das condições externas. A paz que vem de Deus é diferente, é uma paz que nasce no meio da tempestade, que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. É a paz que Jesus prometeu quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Muitas vezes nós confundimos fé com controle, achamos que confiar em Deus é ter a garantia de que tudo vai sair do jeito que queremos, mas confiar em Deus é o contrário disso, é abrir mão do controle, é dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que o cenário pareça contrário, eu sei que Tu estás comigo e que nada foge do Teu olhar. Quando o coração entende isso, o medo começa a perder força. A ansiedade que nos consome por dentro começa a se dissipar. A alma encontra descanso porque ela descobre que nunca esteve sozinha. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, tentamos segurar nas nossas próprias mãos o que só Deus pode conduzir, e quanto mais tentamos controlar, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais sentimos o peso de algo que não foi feito para nós carregarmos. Deus nunca nos chamou para controlar, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais sentimos o peso de algo que não foi feito para nós carregarmos. Deus nunca nos chamou para controlar, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais sentimos o peso de algo que não foi feito para nós carregarmos. Deus nunca nos chamou para controlar, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais sentimos o peso de algo que não foi feito para nós carregarmos. Deus nunca nos chamou para controlar, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais sentimos o peso de algo que não foi feito para nós carregarmos. Deus nunca nos chamou para controlar, mais nos frustramos, mais nos cansamos, mais sentimos o peso de algo que não foi feito para nós carregarmos. Ele nos chamou para confiar, e quando confiamos, algo muda dentro de nós. Não é que os problemas desapareçam de imediato, mas a forma como olhamos para eles muda completamente. Imagina um pai caminhando com seu filho pequeno em uma estrada, o filho segura firme na mão do pai. Ele não precisa entender o caminho, não precisa saber o destino final, não precisa prever o que vem depois da próxima curva. Ele apenas confia que o pai sabe o que está fazendo e que não vai deixá-lo cair. É assim que Deus quer que caminhemos com Ele. A nossa segurança não está no que vemos, mas em quem segura a nossa mão. Quando entendemos isso, começamos a viver de uma maneira diferente. As coisas que antes tiravam nossa paz já não têm mais o mesmo poder. As notícias ruins já não nos abalam como antes. As decepções já não nos destroem, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A confiança traz leveza, a confiança traz descanso. A confiança nos faz viver o hoje sem o peso do amanhã. Mas é preciso ser honesto. Confiar em Deus não é algo automático. É um processo, um aprendizado constante. Às vezes Deus nos permite passar por situações justamente para fortalecer essa confiança. Ele nos leva a lugares onde o controle humano não alcança, para que a gente finalmente aprenda a depender dele de verdade. Cada desafio é uma oportunidade para conhecermos mais do caráter de Deus e experimentarmos a fidelidade que Ele tem com seus filhos. A paz de Deus não é ausência de ruído, não é ausência de dor, mas é a presença dele em meio a tudo isso. É saber que mesmo quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, ainda há um braço invisível que nos sustenta. Essa é a diferença entre quem confia e quem vive tentando controlar. O que confia pode até chorar, pode até se entristecer, mas não desespera porque sabe que existe um propósito maior por trás de cada lágrima. Talvez você esteja passando por um momento em que parece não haver saída. As portas se fecharam, os recursos acabaram, as pessoas que você esperava que ficassem ao seu lado se foram. E você se pergunta a Deus onde o Senhor está. Mas eu quero te lembrar, Ele nunca saiu do controle.
Deus não é pego de surpresa, Ele não está tentando resolver o que você está enfrentando agora, Ele já tem o plano completo. Antes mesmo de você perceber o problema, Deus já tinha preparado a solução. E é nesse ponto que a fé entra em ação. Confiar não é sentir, é escolher. É uma decisão que tomamos todos os dias, mesmo quando o coração está apertado. É acordar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Essa escolha diária é o que molda o nosso caráter e nos aproxima de Deus. É ela que nos ensina a descansar nele, mesmo quando tudo dentro de nós quer correr, lutar, resolver, controlar. Quando você começa a confiar de verdade, algo muda até na sua forma de orar. Em vez de pedir que Deus mude tudo ao seu redor, você começa a pedir que Ele mude você por dentro. A oração deixa de ser um clamor de desespero e se torna uma conversa de entrega. E essa entrega abre espaço para que o Espírito Santo traga paz ao seu coração. É nesse momento que você entende que nada, absolutamente nada, pode acontecer fora do plano de Deus. A confiança também é construída na memória quando você se lembra de tudo que Deus já fez, de como Ele te sustentou em outras tempestades, de como Ele abriu portas que pareciam impossíveis. Seu coração se fortalece. O mesmo Deus que te livrou ontem é o Deus que te guarda hoje e que vai te conduzir amanhã. Ele não mudou. Ele continua sendo fiel. Por isso, não deixe o medo ocupar o lugar da fé. O medo é uma mentira que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Mas a fé é a certeza de que Deus está presente, mesmo quando não sentimos. O medo paralisa, a fé impulsiona. O medo grita, a fé sussurra, confia. E quando você escolhe ouvir essa voz suave da fé, a paz de Deus te envolve de um jeito que o mundo não pode explicar. O coração em paz é o reflexo de um espírito que aprendeu a descansar. E essa paz é um testemunho poderoso. Quando as pessoas olham para você e veem que, mesmo em meio à dor, a serenidade no seu olhar, elas percebem que existe algo diferente, algo divino. Essa paz é a prova viva de que Deus realmente está no controle. Então, se hoje o seu coração está agitado, se o medo tem te cercado, se a incerteza tem tirado o seu sono, feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu confio em Ti. Não há frase mais poderosa do que essa, porque quando você confia, o céu se move ao seu favor, e é nesse descanso que Deus começa a agir. É quando você para de lutar com as próprias mãos que Ele começa a fazer o impossível, e quando Ele age, nada pode impedir. Fique em paz, Deus está no controle de tudo. Muitas pessoas acreditam que, quando estão no centro da vontade de Deus, tudo vai fluir de maneira fácil, que as portas vão se abrir sem resistência, que o caminho será sempre tranquilo. Mas a verdade é que o fato de Deus estar no controle não significa que não enfrentaremos lutas. Pelo contrário, muitas vezes é justamente quando estamos fazendo a coisa certa, andando na direção certa, que as batalhas mais intensas surgem, porque cada luta que enfrentamos tem um propósito, e esse propósito é nos amadurecer, nos fortalecer e nos aproximar ainda mais de Deus. Deus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu estar conosco em cada um deles. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é nessa palavra que precisamos nos firmar. Quando compreendemos que o controle está nas mãos de Deus, não nos desesperamos com as dificuldades. Entendemos que até mesmo as lutas são ferramentas nas mãos do Senhor, para moldar o nosso caráter e revelar o seu poder em nós. Às vezes pedimos a Deus que nos livre das batalhas, quando o que Ele deseja é nos ensinar a vencer dentro delas, porque é no campo da luta que a fé é provada. É fácil acreditar quando tudo vai bem. Difícil é confiar quando nada parece fazer sentido. É nesse terreno árido, nesse momento em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor, que Ele trabalha de forma mais profunda em nosso coração. Ele não está em silêncio porque nos esqueceu, mas porque está nos formando. Quantas vezes oramos pedindo força e Deus, em vez de tirar o peso, permite que passemos por situações que justamente exigem força. Isso acontece porque Ele quer que descubramos que essa força não vem de nós, mas dEle. É nas tempestades que aprendemos a confiar, é nas provações que aprendemos a perseverar, é na dor que descobrimos a presença consoladora do Espírito Santo. Deus tem um propósito em nada é desperdiçado no reino. Aquela decepção que você viveu, aquela porta que se fechou, aquela resposta que não veio, tudo isso faz parte de um processo maior. Às vezes o que parece atraso é apenas o tempo de Deus te preparando para algo maior.
E quando Ele prepara, Ele também protege. Existem situações que Deus impede de acontecer porque Ele sabe que naquele momento ainda não estamos prontos. O controle dele não é apenas sobre o destino, mas também sobre o tempo certo das coisas. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que todos os grandes homens e mulheres de fé passaram por lutas. José foi traído pelos irmãos e jogado em uma prisão antes de ser exaltado por Deus. Davi foi ungido rei, mas teve que enfrentar anos fugindo de Saul antes de se sentar no trono. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas foi ali que Deus mostrou o seu poder. Nenhum deles teve um caminho fácil, mas todos tiveram uma promessa, e todos viram essa promessa se cumprir. Isso nos mostra que a presença da luta não significa ausência de Deus. Muitas vezes é justamente o sinal de que estamos sendo guiados por Ele. Quando Deus está no controle, Ele não nos livra das batalhas, mas nos garante a vitória nelas. E essa vitória não é apenas o resultado final, é o processo de transformação que acontece dentro de nós enquanto lutamos. Cada desafio é uma chance de crescer em fé, de amadurecer espiritualmente, de aprender a depender totalmente de Deus. Algo poderoso em entender isso: as lutas não vêm para nos destruir, mas para nos construir. É como o fogo que purifica o ouro. O ouro não é destruído pelo fogo, ele é aperfeiçoado. E assim também acontece conosco. Deus usa o fogo das provações para que o melhor de nós venha à tona. Ele remove o que é impuro, o que é superficial, e fortalece o que é verdadeiro e eterno. Às vezes nós pedimos para Deus mudar a situação, mas Ele quer usar a situação para mudar a gente, porque o propósito dele não é apenas resolver nossos problemas, mas transformar o nosso coração. Ele quer nos ensinar a confiar, mesmo sem entender. Quer nos mostrar que a fé genuína não depende do que vemos, mas do que cremos. Quando entendemos isso, começamos a enxergar as lutas de outra forma. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, passamos a dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva traz paz, porque tira o foco da dor e coloca o foco no propósito. Não é mais sobre o que eu perco, é sobre o que Deus está formando dentro de mim. Há algo profundamente libertador em aceitar que não temos controle de tudo. Quando soltamos as rédeas e deixamos Deus conduzir, mesmo as dificuldades passam a ter um significado diferente. Elas deixam de ser castigos e se tornam degraus que nos aproximam do plano de Deus. É nas lágrimas que aprendemos a valorizar o consolo. É nas perdas que descobrimos o verdadeiro valor do amor e da fé. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo difícil e o coração esteja cansado. Você olha para todos os lados e não vê saída. O medo bate à porta, a dúvida tenta entrar e a sensação é de que Deus se calou. Mas eu quero te lembrar, Deus não te abandonou. Ele está aí mesmo quando você não sente. Às vezes Ele está trabalhando nos bastidores, em silêncio, para alinhar tudo no tempo certo. As batalhas não são sinais de que Deus te esqueceu, mas de que Ele está preparando algo maior. Se Ele permitiu essa luta é porque Ele sabe que você vai sair dela mais forte, mais maduro e mais cheio de fé. Nada acontece fora do controle do Senhor. Nenhuma dor é em vão, nenhum deserto é eterno. E quando a tempestade passar, porque ela vai passar, você vai olhar para trás e perceber que foi nesse período de lutas que Deus mais te sustentou. Deus nunca prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu que as pedras seriam usadas para construir algo sólido. O que hoje parece uma dificuldade insuportável, amanhã pode ser o testemunho que vai fortalecer outras pessoas. As marcas da luta se transformam em sinais da graça. E sabe, quando você entende que Deus está no controle até das suas lutas, o medo perde força, porque você descobre que o inimigo não tem poder para tocar em nada que Deus não permita. E se Deus permite, é porque Ele vai usar isso para o seu bem. A segurança de quem confia em Deus é saber que nada acontece por acaso. Então, em vez de pedir para que as batalhas acabem rápido, peça para que o propósito delas se cumpra. Peça para que o seu coração permaneça firme, mesmo quando tudo parecer desabar. Porque o controle está nas mãos de quem nunca falha. E o plano dele é sempre perfeito, mesmo quando parece confuso para nós. As lutas vêm e vão, mas Deus permanece. As lágrimas caem, mas Ele as recolhe, o tempo passa, mas as promessas dele continuam de pé. E quando tudo isso tiver cumprido o seu papel, você vai entender que o que parecia uma tempestade era, na verdade, o caminho que Deus escolheu para te levar a um lugar de vitória, de maturidade e de fé inabalável. O controle de Deus não elimina as lutas, mas transforma cada uma delas em um caminho de vitória.
Há algo dentro do ser humano que sempre quer ter tudo sob controle. Queremos prever o que vai acontecer amanhã. Queremos garantir que nada saia do planejado. Queremos nos proteger de toda dor, de toda perda, de toda incerteza. Mas quanto mais tentamos controlar tudo, mais cansados e ansiosos nos tornamos, porque o controle é uma ilusão. A verdade é que não fomos criados para carregar o peso de todas as responsabilidades da vida. Fomos criados para depender de Deus. E quando tentamos ocupar o lugar dele, a alma se perde, o coração se agita e a mente se torna um campo de batalha. Deus nunca pediu que vivêssemos ansiosos. Pelo contrário, ele nos convidou ao descanso. A palavra diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma das promessas mais profundas e reconfortantes da Bíblia. Não é apenas um conselho, é uma verdade espiritual. Quando lançamos a ansiedade sobre Deus, estamos dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo, mesmo que eu não entenda agora. E é nesse momento que a paz começa a florescer. Mas é preciso reconhecer que a ansiedade muitas vezes nasce de um desejo legítimo de resolver as coisas. Queremos ajudar a Deus a cumprir suas promessas. Queremos acelerar o tempo, queremos ver resultados logo. Só que Deus não trabalha na pressa, Ele trabalha no tempo perfeito. A ansiedade é o sintoma da falta de confiança no tempo de Deus. E por isso precisamos aprender a entregar não apenas as situações, mas também o relógio da nossa vida nas mãos dele. Muitas vezes Deus não muda a situação imediatamente porque está usando aquele tempo de espera para mudar algo dentro de nós. Ele trabalha no silêncio, no invisível, no processo que não entendemos, mas que é necessário para que estejamos prontos para o que ele vai fazer. Quando tentamos apressar as coisas, corremos o risco de sabotar o propósito. Mas quando descansamos, permitimos que Deus complete a obra da maneira certa. Quantas vezes você já perdeu a paz por algo que, depois de um tempo, percebeu que não era tão grave assim? Quantas noites mal dormidas por situações que, no final, Deus resolveu de um jeito muito melhor do que você teria conseguido? Isso mostra o quanto precisamos aprender a confiar. Porque enquanto tentamos resolver com a força do braço, Deus espera que entreguemos nas mãos dele. E quando finalmente entregamos, ele começa a agir. Descansar no plano divino não é desistir, não é cruzar os braços, não é falta de responsabilidade. Descansar é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu vou continuar fazendo a minha parte, mas sei que o resultado final está nas tuas mãos. Isso muda completamente a forma como enfrentamos a vida, porque deixamos de lutar contra o tempo e passamos a andar em sintonia com o tempo de Deus. A ansiedade sempre quer nos empurrar para o futuro. Ela nos faz viver preocupados com o que ainda nem aconteceu. Mas Deus nos chama para viver o presente. O hoje é o único tempo que realmente temos. O passado está nas mãos dele, o futuro pertence a ele, o agora é o momento em que podemos experimentar a sua presença. Por isso, o descanso verdadeiro vem quando paramos de tentar controlar o amanhã e começamos a confiar no Deus que já está lá. Há pessoas que passam a vida inteira tentando ter tudo sob controle, finanças, relacionamentos, saúde, planos, e nunca experimentam a paz, porque sempre há algo que foge do controle e sempre haverá. É impossível ter uma vida perfeita sem incertezas, mas é completamente possível ter paz no meio das incertezas quando se confia que Deus está guiando cada passo. Deus quer nos ensinar a viver um tipo de fé que não depende de respostas imediatas. Uma fé que permanece firme mesmo quando o céu parece em silêncio. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está trabalhando em lugares que os nossos olhos não veem. E quando menos esperamos, Ele manifesta o resultado daquilo que já estava sendo preparado há muito tempo. Há momentos em que Deus permite que certas coisas saiam do nosso controle justamente para nos lembrar de que Ele nunca perdeu o dele. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo quando parece que tudo está de cabeça para baixo, Ele continua conduzindo a história com perfeição. Às vezes ele desmonta os nossos planos para construir algo muito melhor. A ansiedade quer nos fazer acreditar que, se não fizermos algo agora, tudo vai dar errado. Mas a fé nos ensina que, se Deus está no controle, nada pode sair errado. Pode não acontecer do nosso jeito, pode não ser no nosso tempo, mas será sempre do melhor modo possível. O descanso vem quando entendemos que o controle não está nas nossas mãos, e sim nas mãos de quem nunca erra. Você já percebeu que as pessoas mais tranquilas espiritualmente são aquelas que aprenderam a confiar?
Elas passam por problemas, como todo mundo, mas há algo diferente no olhar, no tom de voz, na forma como lidam com a vida. É como se tivessem aprendido a respirar de outro jeito. E na verdade é isso mesmo, elas respiram graça. Elas descobriram o segredo de viver um dia de cada vez, confiando que o amanhã está seguro nas mãos de Deus. A ansiedade é uma prisão que sufoca a alma, mas o descanso em Deus é libertador. É como tirar um peso das costas e finalmente conseguir respirar de novo. É entender que não precisamos saber o fim da história para confiar no autor dela. Quando entregamos o controle a Deus, a vida começa a fluir de forma diferente. As coisas que antes nos tiravam o sono já não têm mais o mesmo poder. Os problemas continuam existindo, mas o coração está em paz. Deus não quer que você viva carregando o mundo nas costas. Ele quer que você viva com leveza. Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite é para mim, é para você, é para todos nós. É um chamado para parar de tentar controlar o incontrolável e permitir que Ele cuide daquilo que só Ele pode resolver. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Talvez tenha orado, pedido, chorado e nada parece acontecer. Mas saiba, o silêncio de Deus não é esquecimento, é cuidado. Ele está preparando o cenário, ajustando o tempo, moldando o seu coração. Quando for a hora certa, tudo vai se encaixar e você vai perceber que cada segundo de espera valeu a pena. Descansar em Deus é uma das provas mais profundas de confiança. E confiar é um ato de amor. É dizer: Senhor, eu acredito que o teu plano é melhor do que o meu. Quando fazemos isso, algo muda dentro de nós. A alma que antes vivia inquieta encontra repouso. O coração que antes carregava medo começa a bater com mais calma. E é nesse lugar de descanso que Deus fala mais claramente. Porque o barulho da ansiedade dá espaço à voz suave da fé. Não existe paz fora da entrega. A paz que tanto buscamos não está em resolver tudo, mas em confiar em quem pode resolver. Está em saber que Deus é bom, que Ele é fiel e que nunca perdeu o controle de nada. A paz entra quando a ansiedade sai. E o coração aprende a descansar no tempo perfeito de Deus. Há momentos na vida em que a fé é tudo o que nos resta. Quando o chão parece se abrir, quando as circunstâncias fogem completamente do controle, é a fé que nos mantém de pé. É fácil crer quando tudo está bem, mas a fé verdadeira se manifesta quando tudo parece dar errado. É quando não há sinais visíveis, quando as promessas parecem distantes, quando o silêncio de Deus se torna mais longo do que esperávamos. É aí que a fé mostra sua força. A fé em tempos difíceis não é apenas acreditar que Deus vai agir, mas confiar que Ele já está agindo mesmo quando não vemos. Muitas vezes queremos provas, queremos sentir algo, queremos ver resultados imediatos. Mas a fé não depende do que sentimos, ela se apoia no que sabemos, que Deus é fiel e nunca falha. Quando o coração entende isso, ele encontra descanso mesmo no meio da dor. Há uma força invisível que nasce dentro de nós quando escolhemos continuar crendo. A fé não remove as tempestades, mas nos ensina a atravessá-las. E é no meio da tempestade que o caráter é moldado, que a confiança se aprofunda e que o relacionamento com Deus se torna mais íntimo. As lágrimas podem até cair, mas o coração permanece firme porque sabe que há um propósito em cada luta. Deus nunca prometeu uma jornada sem dor, mas prometeu presença constante. Ele não nos abandona quando as coisas se complicam. É justamente nesses momentos que Ele se faz mais próximo. E quando tudo parece perdido, é a fé que abre o caminho para o impossível. É ela que transforma a causa em testemunho e dor em crescimento. Quando você escolhe continuar confiando, mesmo sem entender, o céu se move a seu favor. Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando não veem o resultado imediato. Cada passo de fé, cada oração feita entre lágrimas, cada "eu confio em ti" dito no meio da noite tem poder diante de Deus. A vitória não é apenas chegar ao fim da batalha, mas continuar crendo durante ela. É escolher a fé quando o medo grita. É dizer: Deus está no controle mesmo quando nada parece fazer sentido. Porque a fé não muda apenas o que está ao nosso redor. Ela transforma quem somos por dentro. Mesmo quando tudo parece fugir do controle, continue crendo. Deus ainda está no trono.